E aí, galera, esse vídeo aqui vai fazer muito mais sentido se você assistir a parte 1 que eu lancei aqui no canal na semana passada. Se você não assistiu, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então é isso, vamos pro vídeo dessa semana. Quando eu cheguei, tinha uma semana que eu tava aqui, a gente foi nesse encontro de au pairs. Uma vez no mês eu tinha esse encontro com a diretora local, pra você conversar e pra você conhecer as outras au pairs, e aí fazer amizades e tudo mais. Eu fui em 2, ninguém vai. Assim, tem muito au pair, e eu lembro que tava lá, tinha tipo umas 10 ou 15, e tem muito au pair. Então, enfim, fui em 2, e esse primeiro foi no Seattle Underground, que é uma tour que eu falei no episódio anterior, que é sobre o fogo que queimou o centro da cidade inteira, e depois eles construíram por cima ali, aí você pode fazer uma tour nos túneis ali embaixo e ver, e saber mais a história e do fogo e tudo mais. E o guia, minha nossa senhora, aquele cara falava muito rápido, muito rápido. A gente saiu de lá falando assim, vocês conseguiram entender tudo? Porque ele falava muito rápido. E como a gente tinha acabado de chegar, o inglês tava numa coisa que acontece muito quando você tá aprendendo, você tá começando a desenvolver, assim, melhor o idioma. Primeiro você recebe o inglês, o seu cérebro traduz, e aí você começa a entender. Depois ele fica automático, que você não precisa ficar mais traduzindo. Por isso que é muito difícil de você ler um negócio em inglês e já traduzir pro português, ler e ir traduzindo. Mas se você lê, você entende tudo, mas aí na hora de traduzir, você não consegue traduzir, porque virou automático na sua cabeça. Enfim, de volta à tour. Por ser um negócio rápido, o cara tinha que passar todas as informações muito rápido. Então foi meio complicado de entender, assim. Entendi uma coisa aqui, outra ali, depois eu pesquisei mais história na internet pra entender melhor. E aí, no começo desse ano, eu decidi de novo fazer essa tour, porque eu queria ver de novo e entender melhor. Aí ali, depois de 2 anos e meio de Estados Unidos, inglês o tempo todo, aí já tava automático na minha cabeça. Aí foi mil maravilhas. O cara falava muito rápido ainda, mas não foi um problema, porque aí já tava no automático e aí eu conseguia entender tudo. Porque assim, quando eu tava conversando com uma pessoa antes, tipo com a minha host family, eles falavam, aí eu traduzia na minha cabeça e respondia. Mas com o guia não tinha essa de ele falava e eu tinha que responder. Ele estavam falando, era informação atrás de informação. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, e aí também isso aqui, aí o fogo, isso aqui. E não dava pra entender, era muito rápido. Mas aí depois, assim, o antes e o depois de 2 anos, eu vi que realmente fica no automático. É alguma parte do meu cérebro que é o inglês ali. Aí, outra reflexão sobre o inglês, que aconteceu muito, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, eu descobri isso aqui. Porque no português, a gente tem muita coisa que a gente fala como se fosse uma gíria, um ditado popular, um jeito de falar, e vocês vão entender o que eu tô falando quando eu der esse exemplo. Tome vergonha nessa sua cara. Vocês sabem o que isso significa, não é? Um dia eu decidi traduzir essa frase e falei para um americano. Ele ficou sem entender nada e eu tive que explicar o que significava. E aí eu expliquei, no Brasil, quando você tá fazendo alguma coisa que você não devia fazer, que você devia ficar envergonhado, a gente não fala you should be embarrassed about yourself, about this. Ou você devia se sentir envergonhado do que você está fazendo. A gente não fala assim, a gente fala, toma vergonha nessa sua cara. E aí eu soltei uma dessa para um americano uma vez. E ele achou maravilhoso. Depois de meses, assim, ele tava contando para outros amigos que, você sabia que no Brasil eles falam, tem isso. Aí ele traduziu também, you should put, que foi o que eu falei, you should put some shame on your face. Aí ele achou engraçadíssimo, aí depois que ele entendeu, virou uma piada interna, a gente vivia se falando isso e ele contava isso pros amigos. Você sabia que no Brasil eles não falam assim, eles falam isso. Então essa é uma outra reflexão e eu só aprendi aqui que você pode ser muito, 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 muito fluente, mas você tem que entender como as pessoas falam nesse lugar. Porque você pode saber todas as palavras, você traduz do português para o inglês, eles podem acabar não entendendo, porque é o nosso jeitinho de falar algumas coisas que não é o jeitinho deles conversar. Outra coisa que acontece muito com a questão do inglês, toda aquela coisa do sotaque, é que assim, você conhece uma pessoa, é muito difícil dessa pessoa entender logo de cara, porque você tem muito sotaque. E aconteceu mesmo comigo com uma colega indiana que eu tinha aqui. A gente se comunicava em inglês, mas assim, tudo que ela falava era muito sotaque e eu não conseguia entender o sotaque dela. Aí depois, passando um tempo, convivência, aí eu fui entendendo o sotaque, aí depois conseguia entender
tudo o que ela falava. E o mesmo acontece com americanos quando você está falando. Eu lembro o meu ex-namorado, ele, depois de alguns meses, ele falou assim, nossa, eu não entendia nada o que você falava no começo. Eu acho que o seu inglês melhorou muito. E aí eu falei assim, não, meu querido, você só se acostumou com o meu sotaque, porque o meu inglês não deu essa avançada. Meu inglês já tinha avançado muito, assim, que já tinha que avançar em 1 ano, mais ou menos, e depois disso, assim, é uma coisinha aqui e outra ali que você vai aprendendo. Então ele realmente se acostumou com o meu sotaque, começou a me entender melhor, e aí ele achava que meu inglês estava melhorando, mas não é não, é só questão do sotaque mesmo. Aí agora vamos para mais um perrengue que aconteceu logo quando eu cheguei aqui. Eu ia buscar as crianças na escola e eles sempre queriam ficar brincando lá depois, no final da aula, por um tempo, e depois a gente voltava para casa. E aí numa dessas, eles estavam lá com os amiguinhos deles, e aí um desses amiguinhos deixou cair uma moeda. O meu host kid viu e pegou, e eu fui falar pra ele, falei, você devolve, você sabe de quem que é, então você devolve. E aí eu virei pro amiguinho dele e falei assim, você perdeu o dinheiro, acho que esse dinheiro é seu. E o menino me olhando, sim, entender muito bem. Falei mais uma vez, porque eu saquei que ele não tava me entendendo. Você vê quando a pessoa não tá te entendendo. Na cara dela, você consegue entender, você entende que a pessoa não tá te entendendo. Então você repete a frase, assim, meio modificada. Falei mais uma vez, só que usando outras palavras. Aí o menino olhou assim pra mim, e eu tava falando inglês com ele, que o inglês era o tempo todo. Informações aí que precisam ser levadas em consideração. Aí o menininho, ele olhou pra mim assim, bem envergonhado. Sorry, I don't speak your language. E eu fiquei assim, menino, eu tô falando inglês com você. Eu tô falando inglês, pelo menos eu tô tentando. Como que você não entende o idioma que eu estou falando se eu estou falando o seu idioma? Aí isso virou uma piadinha assim entre eu e a minha host family, porque depois eu contei isso pra eles dando muita risada, porque foi muito engraçado assim. Fiquei, nossa, meu inglês é muito ruim mesmo. Aí minha host explicou, porque é criança, e realmente as crianças eles têm mais dificuldade de entender por questão do sotaque. Mas depois que eles se acostumam ao sotaque, melhora. Um clássico dos clássicos dos clássicos. O maior perrengue que alguém que fala português vai passar nos Estados Unidos. Você vê uma porta na sua frente e tá escrito push. Você vai fazer o quê? Você vai puxar. Mas push é empurre. E pull é push. Push. Mano, sai de explicar o negócio já dá um bug no cérebro. E cara, isso é um negócio que acontece muito, sempre, toda vez que eu encontro uma porta na minha frente. E eu já tô aqui tem mais de 3 anos. E esse negócio não funciona nunca. E aí a pior de todas as vezes foi quando eu tava fazendo essa viagem de 2 semanas de carro pelo oeste dos Estados Unidos. Eu fui fazer o check-in no hotel, e aí eu esqueci alguma coisa, precisei voltar, e a porta não abria. Eu tava lá, puxando a porta, e a porta não abria. E a mulher de dentro, atrás do balcão, ela me viu, tentando abrir a porta, ela começou a gritar, push, push! E eu pensando assim, moça, eu tô puxando, não tá indo. E aí passou um cara e começou a falar, push, push. Aí, na hora, assim, deu aqueles estalos. Caramba, é o push e o pull. Aí eu só empurrei a porta. I'm sorry. Comecei a explicar pra ela a questão de português e segundo idioma, e eu toda envergonhada. Dei uma explicada meio por cima, assim, pra mulher. Aí ela entendeu, eu acho, não sei. Aí eu fui lá, peguei coisa que eu tinha esquecido e voltei rachando na risada. Porque assim, isso foi em julho, 2 meses e meio que eu já tava quase 3 anos aqui e ainda sofrendo com portas. Então assim, eu acho que é um negócio que não vai passar nunca. Então, pra finalizar esse vídeo, eu quero deixar algumas dicas de como aprender inglês. É claro que se você tiver isso me falta, toda a questão técnica de você saber o porquê que você fala isso, por que você usa isso, por que você usa aquilo, isso você aprende se você for fazer um curso. Eu acho isso muito importante, mas nada melhor pra aprender um idioma do que você mergulhar no idioma. Como? Usa os streamers a seu favor. Vai lá assistir um filme, um seriado. Música! Esqueci de falar de música. Música me ajudou muito. Tem uma certa banda que, quem me conhece sabe, eu gosto dessa banda. Não vou nomear o nome dessa banda. Que eu ouvia muito, ainda ouço muito, mas na minha adolescência eu era obcecada. Eu queria entender tudo o que as músicas estavam dizendo. Então eu ia lá no site, pegava a letra da música e pegava a tradução. Eu queria saber cantar certinho, e isso me ajudou um pouquinho na pronúncia também. E aí eu ficava, então isso quer dizer isso. Então isso foi me ajudando
muito também. Então foca música ajuda muito, filmes, seriados, faz um curso também pra você aprender a técnica e não é técnica o nome, é as regras, pra você entender as regras do porquê que você fala isso, porquê que você não fala isso. Tem uma prima que eu ajudo ela de vez em quando com inglês e ela vem me perguntar umas questões sobre regras e aí você vai responder as questões lá e aí eu sei a resposta, mas eu não sei o porquê que você fala isso. É a mesma coisa com o português, porque português, por mais que a gente tenha tido aulas de português durante a escola, mas assim, você aprendeu o idioma e tá ali, você sabe que você fala isso, que o verbo é esse, a conjugação é essa, mas você não... Por quê? Por que é 2S e não C cedilha? Por que C cedilha e não 2S? Entende? Só umas questões assim de gramática também e da pronúncia e outras regrinhas a mais. Ah, e outra dica que eu dou, que eu também fiz isso lá no comecinho, mas eu fiz pouquíssimo, mas me ajudou muito e eu me arrependo de não ter continuado. Eu peguei essa dica também de uma youtuber e ela falou que ela escrevia diários em inglês. O dia a dia dela, ela ia lá no diário e escrevia, mas no lugar de escrever em português, ela escrevia em inglês. E aí, palavras que ela não sabia, a escrita, a gramática, ela pesquisava. Ou às vezes não sabia a tradução, ela também pesquisava. Então isso é uma coisa que ajuda muito. E eu lembro que tava me ajudando também. Mas aí chegou um momento que eu parei, porque aí eu comecei a me envolver mais na questão da au pair, de vir pra cá e tudo mais. E aí eu acabei deixando essas coisas de lado. Então é isso. Dicas. Música, filme, seriado. Escreve o diário, faz algum curso de conversação. Acho que agora é muito mais fácil porque a internet tá aí, qualquer esquina você encontra alguém, algum professor online pra você ficar praticando a conversação. E isso ajuda muito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te acrescente de alguma forma. E é isso. Deixa o seu joinha, não se esqueça de se inscrever e até semana que vem.